liturgia religiosa, para que o Senhor Deus venha se manifestar em nosso meio. Na verdade, a religião, ela foi criada já pela incompetência do homem de alcançar a Deus. A palavra religião quer dizer religare, é do latim, religare, ligar outra vez, ligar o que está desligado. E quem é que está desligado de Deus? Aqueles que não têm fé para crer. Aqueles que não conseguem ser justificados por meio da cruz. Aqueles que não são justificados. Esses precisam da religião, as amarras que a religião traz. Então alguém diz, não, olha, não tem outro jeito. A maneira que tem é você então acreditar na rosa. Você tem que trazer a rosa, temos que orar na rosa, as maldições da sua casa vai para a rosa, e depois você leva a rosa, e você traz a rosa, queimamos a rosa, porque se não tiver a rosa, não tem libertação. Para. É no nome de Jesus que libertamos. Não, você tem que vir, fazer a campanha, colocar a oferta, levar a aliança, e a aliança de metal, coloca no seu dedo, porque essa é a aliança tua com Deus. Quando você levantar as mãos aos céus, você vai lembrar que você tem uma aliança com Deus. Para! A aliança é do sangue de Jesus, não é metal. São misturas que se colocam, misturas que se fazem, e que se a pessoa não tiver esses amuletos, ela não consegue o exercício da fé genuína. E quando ela assim age, ela se vê no direito de reivindicar de Deus, sem que ela tenha que realmente ter atos de justiça. Ou seja, ter uma vida de boas obras por ser cristão e não para ser cristão. Quem está entendendo? A pessoa muitas vezes se vê desprovida de disciplina, de entendimento, de doutrina, porque está presa nos mecanismos que os homens criam. Ao passo que ela muitas vezes se abstém do que de fato é importante, o conhecimento da palavra e o vivenciar da palavra, ser uma testemunha de Cristo sobre a terra, ser justificado por Cristo nesta terra, declarar a justiça de Deus na terra. Ela fica desprovida dessa responsabilidade porque ela tem a aliança com Deus, que custou a ela um sacrifício de oferta, que custou a ela um sacrifício de alguma outra coisa, de guardar dias, luas, eu não sei. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, olha, examine vocês mesmos, veja se há fé em vocês, veja se vocês por acaso já não estão reprovados. E é muito interessante porque no verso de número 6 ele diz, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. O que Paulo está querendo dizer é que não existe reprovação para nós. Ou nós somos ou nós não somos de Deus. Não existe reprovação. O que ele está dizendo, olha, só que vocês têm que entender que se você já está reprovado, você nunca foi aprovado. Aliás, você nunca participou verdadeiramente da fé genuína. É isso que Paulo está dizendo. Quem está entendendo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 17, diz assim, versículo 1, 17 diz assim, Romanos 1, 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o meu justo viverá. Então vamos lá de novo. Verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o meu justo viverá pela fé. É Deus que revela essa fé para nós. É por meio de Cristo que nós somos justificados em Cristo Jesus. E se nós tirarmos o pezinho do caminho da fé, nós caímos nas amarras da religião. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmão, nós não somos o dono da verdade, não. A verdade é de Deus, mas Deus nos deu a palavra que é a verdade. E eu posso dizer para você sem medo de errar, a palavra de Deus é a única que nos garante vitória em tudo aquilo que nós vamos fazer. Não se engane com essas ministrações que nós temos ouvido na mídia. Não se engane, é o viver diário na fé que nos garante a salvação, meu irmão. É o caminhar de glória em glória nós vamos alcançar a vitória.
Paulo diz, e eu sei que naquele dia o justo juiz me dará a minha coroa. Mas dará para quem? Para aquele que perseverar até o fim será salvo. Não existe esse negócio de salvos, uma vez salvos, salvos para sempre, não. Nós vamos granjear dia após dia mediante a fé. É bem verdade que Deus não tem uma borracha gigante que Ele fica apagando e escrevendo o nome do artista, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas antes mesmo que aconteça. A oportunidade e a predestinação foi dado a todos nós. Todos nós fomos predestinados a uma tão grande salvação. Todos, toda a humanidade. Porém, só é salvo aqueles que creem no Senhor Jesus. Só é salvo aqueles que vivem pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. Se não for pela fé, não há salvação. A gente sabe que as religiões ao longo dos anos, e a partir do 3º século, então, que começou a juntar as pessoas em templos, dirigido por um único homem, por um sacerdote, a gente sabe que muitas coisas foram acrescentadas na fé. Muitas coisas foram acrescentadas na religião a partir do 3º século. Mas uma coisa só importa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Romanos mesmo, no capítulo 4, agora, 17 também, por coincidência ou providência, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fosse. Uma outra coisa interessante que a fé ela traz é a palavra de autoridade. Quando nós cremos, quando nós temos uma fé ativa, a nossa palavra tem autoridade. E a Bíblia diz, lá no início do livro de Gênesis, que o Senhor deu a nós o domínio das aves que estão no céu, dos peixes que estão nos mares e nas águas, e das bestas feras que estão no campo. E foi dado ao nosso pai Adão a responsabilidade de, com a sua palavra, colocar nome em cada coisa. Pastor, e daí? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós cremos e vivenciamos e temos a fé viva em Deus, a nossa palavra tem poder. E é através da terra que se move o céu. É através da palavra anunciada que os anjos do Senhor trabalham a nosso favor. Quando nós falamos, Pai, em nome de Jesus, escrito está que aos teus anjos o Senhor dará ordem ao meu respeito. Então, eu estou com isso anunciando, proclamando que os anjos trabalhem ao nosso respeito. Você acredita que existem anjos, irmão? E você acredita que eles trabalham ao nosso respeito? A Bíblia diz que são ministros de Deus e que trabalham ao nosso favor. Nós vamos ver daqui a pouquinho isso. Mas para que a gente tenha uma palavra com autoridade, meu irmão, nós temos que viver essa fé em justiça. Nós precisamos ter atos de justiça, nós precisamos realmente vivenciar em nossas vidas, dia após dia, aquilo que nós cremos. Não é de qualquer maneira. Pastor, mas o senhor falou que é de graça, agora tem que pagar preço? Parece que está contraditório, parece um paradoxo. Espera aí, é de graça ou não é de graça? É de graça. É dom de Deus. Mas quando você crê, você vivencia a fé pura, simples. Porque você, nós estamos debaixo da justificação do Senhor. Nós estamos agora fazendo parte da família de Deus. Nós estamos agora andando no caminho do Senhor, e o que prova se a fé vive em nós é a nossa conduta, é a nossa maneira de agir, é a nossa maneira de falar, é a nossa maneira de proceder, e é isso que nos dá autoridade no campo espiritual. A Bíblia diz que certa vez um homem, na verdade 2, eles se levantaram para fazer as obras que Paulo estava fazendo, e quando eles olharam para o lado e viram uma pessoa que estava endemoniada, com um demônio, e eles chegaram até aquela pessoa e disseram assim: olha, em nome do Deus de Paulo, eu te desconjuro.
E o demônio que estava naquela pessoa olhou para eles e disse: escuta aqui, eu conheço Paulo e eu conheço o Deus de Paulo, mas quem vocês são? E avançou neles, e a Bíblia diz que eles saíram sem roupa, porque os demônios arrancaram até as roupas, as vestes deles. Ora, eles foram com fé, mas com fé em quem? Na fé em Paulo. Justificado por quem? Justificado em ninguém, porque se a fé está nos homens, ou nos mecanismos que os homens criam, não vai se estabelecer no mundo espiritual. E quando eles chegaram ali e mandaram que aquele demônio saísse, o demônio riu da cara deles e disse: eu conheço Paulo, Paulo é o nome de Deus, eu conheço ele, eu conheço o Deus de Paulo, mas você, ou vocês, quem são? Se nós queremos que as coisas novas de Deus, que as coisas boas de Deus aconteçam em nossa vida, irmãos, a nossa boca tem que ser uma boca de Deus nessa terra. Nós temos que ser aqueles anunciador dos milagres do Senhor, porque é Deus que traz ou que chama à existência as coisas que ainda não existem. Mas quando é, pastor, que Deus chama as coisas que não existem como se já existisse? Quando nós pronunciamos com autoridade. Quando nós vivenciamos a fé genuína em Cristo Jesus, a fé ativa e não passiva, a fé que nos molda, a fé que nos transforma, a fé que nos impulsiona, a fé que nos leva para frente. Só que a religião vem trazendo métodos que colocam as pessoas retraídas, que colocam as pessoas na espera de que algum simples ato, que nem é de justiça, prevaleça em suas vidas. Por isso nós estamos vendo tantos crentes doentes, crentes que não têm fé, crentes que estão vivenciando em derrota, crentes que estão sempre chorosos, sempre amargosos, sempre amargurados. Você já viu alguém assim? Quando o espírito da fé está na pessoa, meu irmão, você reconhece o espírito da fé, porque ela pode até passar por uma situação difícil. Mas ela diz: olha, eu estou passando por isso, mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu estou passando por isso, mas eu acredito que o Senhor é na minha vida. E em poder e glória, Ele se manifestará através de mim, por meio de mim. Esse é o espírito da fé. Ao passo que nós encontramos muitas vezes a pessoa que não tem o espírito da fé. E você pergunta: mas escuta, e se você fizer dessa maneira, mas não dá certo? E se você fizer assim, assim também não dá? E se você também desse jeito não dá? Isso é tão comum, queridos. Esses dias eu atendi uma pessoa e a gente não nasceu ontem, né, irmão? Ninguém é bobo, né? A gente tem essa cara de bobo, mas não é não. E a pessoa reclamou, e eu disse: tudo bem, mas escuta, e se eu arrumar um trabalho para você? Ah, mas não dá por causa das crianças. Mas se eu arrumar um trabalho que você tem lugar de pôr as crianças? Ah, mas é muito difícil de arrumar. Mas e se eu arrumar? Não, se o senhor arrumar, aí o senhor me fala. Mas aí eu tenho que ver. Irmão, eu não gosto de gente preguiçosa. Aí eu disse: mas escuta aqui, na verdade, fala para mim, olha aqui no meu olho, você não quer trabalhar, né? Não, pastor, não é isso. Eu falei: não é o quê, rapaz? Você não quer trabalhar. Não tinha o trabalho. Mas ainda que eu tivesse, depois de ouvir essas 3 palavras, de jeito nenhum que eu poderia, de alguma forma, indicar essa pessoa. De jeito nenhum. Hã? A pessoa só faltou falar isso. Se Deus me livre e guarde eu arrumar um emprego.